dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Hoje eu vou fazer o capítulo 10 do livro Missionários da Luz. O Ângelo fez a primeira parte e eu vou dar continuidade a esse capítulo. Verônica, ela estava ajudando a médium a limpar-se todo o aparelho digestivo, limpando todos os órgãos, porque nesse trabalho todo o sistema do corpo precisava estar limpo energeticamente. Então consta aqui na leitura que várias partes do estômago, o plexo solar, as glândulas do estômago, tudo o aparelho digestivo apresentava algumas energias que não eram compatíveis com o trabalho. E Verônica estava fazendo essa parte de limpeza energética. E André estava muito curioso com todas essas situações que apresentava no trabalho. Ele reparou na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separavam-se os assistentes de algum modo, enquanto Alexandre projetava a energia que era peculiar sobre a região do cérebro. Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, e carregando-se cada um de determinadas zonas dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Depois que ela fez a limpeza, precisou retirar a energia pesada que estava no corpo da médium. E as forças projetadas sobre o organismo mediúnico efetuavam uma limpeza eficiente e energética, porquanto via espantados resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Então foram limpados aí da média todos os chakras. E sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava um brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, exercitados por elementos sublimes, debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontravam. A médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim e, observando, ante a minha disfarçada curiosidade, o aparelho mediúnico foi submetido à operação magnética destinada a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismos e ações protomásticas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido assim de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando no centro da sensibilidade. E Verônica estava aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nessa parte, ele nos mostra toda a preparação que a espiritualidade amiga faz nos médiuns antes de iniciar o trabalho. O Ângelo falou sobre a preparação do ambiente. E agora, nesta parte, fala bastante sobre a preparação dos médiuns internamente e espiritualmente para fazer um trabalho. E é assim de pensarmos que a espiritualidade chega uma hora antes, a espiritualidade prepara todo o ambiente, e eles também têm por
amor, vamos dizer assim, observar aquilo que nós temos internamente e nos ajudarmos para podermos fazer um trabalho. E a nossa parte seria ajudar que a ajuda dele fosse menor, vamos dizer assim. Se eu, durante o dia não, se o trabalho é no sábado, então eu não tenho que me comprometer somente no sábado. Então eu tenho que me comprometer a semana toda, eu tenho que me comprometer a minha alimentação, os sentimentos, né? E outras coisas internas que vai acontecendo dentro do nosso corpo. Aqueles que conseguem de alguma forma manter isso, a espiritualidade também vai fazer o trabalho dela, mas vai ser um trabalho menor, porque o médium fez a outra parte. E quando o médium não ajuda a si mesmo, então a espiritualidade amiga precisa recompor aí de uma equipe de enfermeiros, vamos dizer assim, para organizar todo o sistema energético do corpo para a preparação do trabalho. Me fez pensar quando nós vamos fazer uma cirurgia, que o médico passa lá toda a preparação dos exames para podermos fazer a cirurgia. E o médico tem assim uma conduta muito bonita de ver a parte cardíaca, de ver a parte hemograma, ele nos prepara para receber a cirurgia. E olhando para a parte espiritual, nós também precisamos olhar isso de uma outra forma, não somente no trabalho mediúnico, como fala aqui, mas no trabalho de assistência, no trabalho da sopa, no trabalho de doação. Os médios também precisam estar com esse equilíbrio energético, porque nós também doamos algo, independente se o trabalho é mediúnico ou não, vamos dizer assim, nós também estamos doando. E nós, para doarmos, nós temos que estar bem. Não a vestimenta do corpo físico, mas a vestimenta interna. Voltando à leitura. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximou-se de Alencar e um deles explicou. O senhor P. aproximou-se em condições indesejáveis. E André pergunta, o que aconteceu? Sendo que a pessoa não apresentava nada de diferente. E ele fala, bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhes o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. E Alexandre convidou-se a observar o caso de mais perto. Esses fenômenos, André, os fatores morais, constituem elementos decisivos da organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir os elementos superiores e da sintonia vibratória. Mesmo que ele não tinha tomado nada de álcool naquele dia, mas o corpo físico demonstrava que apresentava algo estranho, e eles, preocupado com a vibração daquela pessoa que poderia modificar o trabalho, uma equipe de enfermeiros neutralizou aquela energia que poderia manifestar no ambiente. Então, nesse momento, o senhor P. entrou-se ao recinto, bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-se à pressa, como enfermeiros, a se encarregarem da doença grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, André, pergunta. Que ocorreu, afinal?
que esse homem parecia calmo e normal. Então Alexandre diz: a respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada no recinto, os princípios etílicos que exteriorizavam pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. E André recorda, quando ele também fazia uso do álcool, o que aquilo era manifestado. E aí ele compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese. Mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação prática, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica. Então ele reparou que o Sr. C foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação, à maneira do detrito anulado pelas abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, disservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava mais elevada porcentagem de harmonia. Então nós podemos verificar que todo o trabalho era de muita importância e de muita responsabilidade. E eles precisavam que a equipe de médios estariam com a mesma vibração. E a hora que entra essa outra pessoa, eles urgentemente não permitem que ele entre no campo do trabalho naquelas condições. Por isso que teve a neutralização, para que não atrapalhasse todo o trabalho que era destinado para aquela noite. E eles falam que a lâmpada, até a claridade fraca e suave da luz vermelha, substituída a forte lâmpada, que eles notavam que as emissões luminosas do pensamento podiam prejudicar os amigos encarnados. Não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém empoderava a expressão de fato para humildade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Contudo, coíber minhas expressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas nos corações, ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto o Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium,
Operou-se o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônicas e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confuso, inquieta ao lado do corpo, já mergulhada em profunda transe. Em seguida, notei sobre a ação do nobre orientador da tarefa, se historizava a força nervosa, a maneira de um fluxo abundante da neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmoniosamente, por intermédio das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Então, para ter esse trabalho da materialização, o corpo físico precisa estar limpo em todos os sentidos, para ter a aproximação da espiritualidade amiga, que vai ajudar na conversação ou para passar a mensagem do mundo espiritual para o nosso mundo aqui. Só que se a médium não tiver em sintonia com quem vai passar a mensagem, e se tiver um padrão baixo, essa comunicação fica prejudicada. Então, o trabalho que eles destinaram aqui a fazer, sem ego, sem a pessoa se achar, como vamos poder dizer, quando a pessoa precisa estar numa situação melhor, a parte do ego, que é aquilo que a gente tem de primitivo, de acharmos, ela também precisa ser tratada. Porque naquele momento, a nossa parte egóica atrapalha no trabalho. Então, o trabalho mediúnico, junto com a humildade, ajuda a ligação da espiritualidade, que vai fazer a ligação com mais clareza. Senão, quem é que está falando aqui? Se a minha parte interna está com o meu ego inflamado, eu me senti mais do que os outros porque eu estou participando da mesa mediúnica, porque eu estou me sentindo mais, porque eu sou passista, porque eu sou mais, e quem é que está fazendo essa comunicação? Quem está me auxiliando? Então, se aqui internamente eu não me coloco numa situação de humildade do trabalho a ser realizado, quem será que vai me auxiliar? Então, é de muita importância essa parte nossa primitiva, que é do ego, também ser trabalhado internamente por nós. Voltando à leitura. Alencar, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveriam desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição. Alexandre falou ao meu orientador em tom grave. Improvisei a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E, identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias atômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvido no aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzidas, quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos vi formar-se sobre os meus olhos atômicos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplasmática.
organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais elásticas e completas na fenda glótica. E em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens. Formava-se um influxo mental e, sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Verifiquei que, por meio de pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Ajudem-nos cantando, façam músicas e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, formava ali mesmo ao lado do médio, sustentando por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Valendo-se da força nervosa exteriorizada de vários materiais fluídicos, extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam na forma de controlador e quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontece à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo na intermediária. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato. É a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrida a serviço da razão iluminada. Quando o trabalho se caminha, né, se vê a grandiosidade disso, se vê todo o trabalho sendo realizado com uma energia maravilhosa. E André fica com toda a curiosidade que ele tinha, né? A ligação que era de quem estava atrás, vamos dizer assim, com a pessoa, os cordões, a ligação, toda a parte do corpo organizado na realização do trabalho. E Alexandre aproximou-se e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascidos das energias passivas do médius e das energias ativas de Calimério e o mais elevado diretor desta reunião. Se forçamos o médium em nossos planos, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium.
acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, ele indagou: mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Ele responde, Alexandre: não. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. É preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação. O homem não abuseará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má fé permanece incapacitado por si próprios, traçando as fronteiras de limitação para si mesmo. Impressionado com as maravilhas sobre meus olhos, notei ao apelo de Alencar com um concurso generoso de Calimério. Materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes na reunião. Isso eu já li. O que podemos observar aqui é a grandiosidade de todo esse processo que foi feito, e até Alexandre de estar observando com mais clareza todas essas mensagens que estão sendo realizadas. Então, eles reinavam grande alegria em todos os excessos, com todas exceção do Senhor P, que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizava a nociva influência. Ele ficou lá, mas ele ficou, eu vou falar que ele ficou dentro de uma bolha, protegido para não atrapalhar o trabalho. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminava os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublime bênção, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Nos nossos olhos ficam até complexos explicar, todas essas manifestações, mas a pessoa que estava aqui, igual essa moça que teve toda a preparação, que ela recebia e ela fazia as comunicações, nos olhos nus nós não vemos, mas o sentir é muito diferente. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênção, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se às crianças afoitas, mais interessadas nos espetáculos inéditos que desejosas de consagração aos serviços divinos. Estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Então expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendia? Julgo que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo.
Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá o seu tempo, nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns anos, há milhares de anos, estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, que esse estudo, nos ajude a pensarmos o que nós estamos fazendo com nós mesmos para nos prepararmos para o trabalho. Nosso trabalho em casa, nosso trabalho dentro da casa espírita, como será que nós estamos chegando? Como será que nós estamos recebendo? Como será que estamos chegando para que a espiritualidade amiga possa fazer um trabalho? Será que eu também estou ajudando essa equipe espiritual? A minha parte eu estou fazendo ou eu estou deixando que a minha parte seja somente da espiritualidade? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.